Esse é o quadro Storytelling, episódio número 12, por Stanley Bernardo, do curso de inglês Intense Study. Nesse quadro semanal, fazemos o estudo de textos. Hello guys, Stanley here, finally come back with our storytelling. Beleza, pessoal? Estamos finalmente trazendo mais um episódio do Storytelling. Vocês têm me cobrado já há bastante tempo, faz muito tempo que a gente não traz um novo episódio no praticamente nosso mini curso de Storytelling, estudo de textos. Estamos no 12º episódio. Tudo bem que temos uma longa caminhada, cada episódio aí é um estudo semanal que dá para fazer em cima do nosso texto. A gente vai continuar ainda com Sir Gawain and the Green Knight. A gente não podemos passar por um texto sem saber o final dessa história, né? Como vai se concluir the first part of the story, beleza? Que justamente tem uma segunda parte da história de Sir Gawain, só que eu acho que deve tratar sobre outra temática. Eu quero saber o que é que vai acontecer com o reencontro do Sir Gawain com the Green Knight aí para fazer a finalização do duelo entre os dois, tá? Sou um grande fã dessas crônicas, das crônicas arturianas, então a gente não pode deixar de concluir essa história, além da gama de estruturas que a gente tem aprendido durante esse percurso. Inclusive eu me incluo, teve algumas estruturas que fazia muito tempo que eu não via, e outras estruturas que, como The Greener, foi uma estrutura para mim que foi bem marcante dentro do estudo do Sir Gawain the Green Knight, tá? Pessoal, primeiramente, aos que caíram de paraquedas aqui nesse episódio, número 12, pessoal, a gente tem mais 11 episódios atrás. Ah, professor, mas eu posso fazer esse episódio 12? Pode, só que se você quiser contextualizar a história, entender o percurso, eu aconselho que você vá no primeiro episódio no Storytelling e faça o primeiro, o segundo, o terceiro, siga o estudo, faça legal, para que você chegue no 12 entendendo o contexto. Não tem problema fazer o estudo do 12, porque são estruturas assim como as outras, entendeu? Eu digo só para você contextualizar, tá bom? Lembrem-se de acessar o material de apoio para fazer o estudo lá na nossa página, no nosso site, tem uma aba exclusiva, cursos Storytelling. Você que está no nosso Instagram, lá na nossa bio tem a nossa árvore, clica na bio, árvore de links, clicou ali, vai ter o link direto para a aba do curso, onde você vai encontrar o PDF com todo o meu desvendando, todo o detalhamento. Isso é uma coisa magnífica para a gente fazer o estudo, e também o link direto para o respectivo episódio, tá bom? Lembrando, apliquem os passos desvendando, praticando e dominando, nossos passos do método Up, Down, Top, Down, onde você desvenda, que é o que está lá no material, tudo desvendado, todas as estruturas. Depois você pratica listening plus reading, e depois você faz only listening, você apenas escuta, tá bom, gente? Eu quero falar algumas coisinhas básicas sobre que eu achei super interessante nesse texto, nessa parte, na parte 12 do Sir Gawain, principalmente uma das estruturas lá, out here in the sticks, que ele usa in the sticks. Sticks, em seu literal, que seria bastão, seria um pedaço de pau, remete ao pessoal do campo, pessoal da área rural, né? In the sticks, nos campos, a gente usa essa tradução, é uma expressão bem interessante que ele usa, é uma frase usada ali pelo Bert Lack, um dos personagens aí que acho que desde a parte 11 ele tem acompanhado aí o Sir Gawain. Tem outra estrutura muito legal, que é o spend. Ele usa o spend, o passado de spend, do verbo gastar, e ele usa para gastar os dias, para passar os dias. Se você está passando um tempo em algum lugar, você está spend your time, você está gastando o seu tempo naquele lugar ou em alguma coisa, tá, gente? O verbo gastar é usado para esse ato também. E uma estrutura bem interessante que eu tirei essa dúvida nos grupos, mandei nos grupos das minhas turmas, que é o uso do whom.
whom, eu costumo dizer que é um derivado do who, do nosso pronome quem, tá? Ele do whom também é um quem também, igual, né? Bem semelhante. Há uma regra padrão, eu não gosto muito de trabalhar com regras, eu gosto de trabalhar mais com sistemas, e você vai poder utilizar o whom de forma formal. Se você quer usar um quem ou um que de forma mais formal, usem o whom. E no texto em Among the Ladies, the oldest of whom I have spoken, ele justamente usa o whom para o sentido de quem. E por ser um texto, uma linguagem arturiana, uma linguagem toda formal, toda época medieval, um cavaleiro falando com uma lady, eles usam essa temática um pouco mais formal. Então é super interessante, essas utilizações ajudam bastante. Eu coloquei um destrinchando bem legalzinho sobre o whom, então passem lá, deem uma olhada, tá bom? E façam o estudo seguindo os padrões que a gente passa aqui para vocês, tá bom? Beleza, pessoal? Não vou me alongar muito, porque a ideia aqui agora é vocês pegarem o listening, que estará no final desse episódio. Depois da vinheta final, vocês vão ter o listening lá, o áudio do nativo em inglês britânico, claro, um clássico. Vale a pena a gente trabalhar paralelamente inglês americano junto com o britânico, então não deixem de fazer o estudo desse texto, seguindo os padrões que a gente já passou aqui para vocês desde o primeiro episódio do Storytelling, tá bom? E compartilhem, mais uma vez passando para vocês, compartilhem, acesse nosso Instagram, acompanhem o nosso trabalho com bastante dicas, quadros e sempre mais conteúdo em inglês para vocês. I see you later, bye bye. Inside the chapel, Sir Gawain kneeled at the pew and asked forgiveness for his sins that Christmas night. When he rose from his prayers, he noticed a lady who had joined the company of women. Although the others were fair, she was far fairer still. She was more beautiful than even Queen Guinevere. So he thought. And leading her by the hand was another lady, though quite different to look at. The one lady was in the ripeness of youth, and the other was old and dry. The one wore bright pearls round her white throat and over her soft breast. The other covered her eyes and hair with a veil and wrapped herself in a cloak. The one had delicate, dewy lips. The others were purple and swollen, but if the young lady commanded respect among those around her, the older still received more. Good ladies, I am Sir Gawain. Let me be your knight. Allow me to serve you. You may serve us with your art of conversation. It is not often that we have the pleasure of such courteous company. My wife longs for the courtly manners of Camelot. Out here in the sticks, we barely know how to hold a knife at the table. Lady Bertilac, I will do all I can to keep you entertained, but do not over-expect. I am at bottom a man of action, not words. They spent the Christmas days in laughter, song and feasting. Among the ladies, the oldest, of whom I have spoken, took the place of honour at the table. Lady Bertilac was often at the side of Sir Gawain. They exchanged many glances and many words, though all of them quite proper. She seemed to delight in his conversation, he in her company. In truth, she diverted him from dark thoughts of the blow that he must receive. She made him feel that this short life, though often brutal, had been worth living.